Deus, quantos querem ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E como eu já havia adiantado, nós vamos hoje falar sobre esse título aqui. Olha só, 2020 ainda não acabou. Acredite no seu milagre. O reloginho ainda não chegou ao meio-dia ali, né? Então Deus tem coisas grandes para fazer na sua, na minha, na nossa vida, amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, falar com o Papai do Céu mais uma vez. Pai Santo, como nós nos sentimos à vontade aqui na Tua presença, com todo o temor, é claro, reverência, mas que espírito gostoso que nós podemos aqui presenciar, Pai, que é quase, sabe, Jesus, assim, é quase palpável a Tua presença em nosso meio, e nós queremos agradecer pela maneira como o Senhor já se manifestou através da adoração, do louvor, e agora nós estamos aqui para ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, aonde nós realmente venhamos viver o Teu reino aqui na terra, meu Pai. Oro para que o Senhor leve cada mente, cada coração cativo à Tua presença, e use os meus lábios como ferramentas nesta noite, em nome de Jesus, amém? Muito bem, 2020 ainda não acabou, acredite no seu milagre. Eu quero ler um versículo que eu tenho comentado muito sobre ele. Ele está no livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32, se alguém quiser abrir aí para ler na tua Bíblia, fique à vontade. Se você quiser acompanhar aqui no telão, também fique à vontade. Profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32, está escrito assim: e aos violadores da aliança, ele, se referindo aqui ao anticristo, né, ao homem da iniquidade, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, aleluia. Quantos fazem parte aqui do povo de Deus? Olha a promessa para a sua vida. É o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse versículo, mas eu não sei se eu falo talvez ou com certeza. Eu acho que é mais com certeza do que talvez, né? Com certeza você já tenha ouvido, ou quem sabe até declarado, que 2020 foi um ano perdido, ou está sendo um ano perdido. E infelizmente esse espírito negativo acaba contaminando a gente, porque eu tenho que ser transparente para você e falar que eu já declarei isso, sabe, naquele calor de conversa e tanto ouvir, eu falei, esse ano foi um ano perdido. Na hora o Espírito Santo, ele falou, como assim, meu filho? Que negócio é esse de você receber esse Espírito? E você sabe que há dois grandes problemas quando a gente faz essa declaração negativa, que 2020 foi ou está sendo um ano perdido. O primeiro grande problema é que isto soa como uma mensagem de ingratidão que nós estamos mandando para o nosso Pai Celeste, porque é impossível que Deus não tenha feito nada de bom na vida de cada um de nós. Talvez o ano realmente não foi bom, se você for ver pelos olhos humanos, né, pelos olhos físicos, mas eu tenho certeza que algo de bom Deus fez na sua vida, livramentos. Olha só, você está aqui com saúde, você está aqui com vida, milhões, né? Hoje a gente já pode falar aí, não centenas de milhões, de milhares, mas já passou de 1 milhão de mortos, né, por conta dessa pandemia, não entrando na questão de números aqui, mas muita gente realmente morreu, e você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, então Deus tem feito coisas boas. Então falar que 2020 foi um ano perdido, isto soa como ingratidão. É a mesma coisa falar, Deus não fez nada por mim nesse ano. E outro ponto negativo também, que eu vejo um grande problema nessa declaração, é que quando a gente declara isso, que 2020 foi ou está sendo um ano perdido, nós estamos impossibilitando de Deus estar operando milagres em nossas vidas. Porque a Bíblia nos ensina com clareza, irmãos, né? Em Hebreus 11:6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que buscam a Ele. Então é impossível nós recebermos algo de Deus fazendo declarações negativas, né? 2020 é um ano perdido, está sendo um ano perdido, não vejo a hora de passar esse ano. Então, até por isso, no final dessa reunião, nós vamos fazer uma oração quebrando com toda palavra contrária, porque talvez você, assim como eu, em dado momento você também declarou que 2020 está sendo um ano perdido, que não vê a hora de passar esse ano, mas eu quero que você saia daqui declarando: ano não passa não, Deus tem coisas grandes para fazer ainda na minha vida. Nós vamos mudar esse espírito, vamos quebrar esse espírito de derrota, né, negativo, e nós vamos declarar espírito de vida. Esse texto que a gente acabou de acompanhar ali como base, é uma palavra profética de Daniel, que ele aqui está se referindo aos últimos dias. Se você for ler o contexto, né, é uma profecia sobre os últimos dias, e ele fala que os violadores da aliança, se referindo aos ímpios, aos incrédulos, eles serão pervertidos ainda mais, né, pelo anticristo, pelo diabo, pelo homem aí da iniquidade. Mas olha a promessa que a Bíblia nos faz: mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Então, de fato, para quem está vivendo uma vida longe de Deus, e aqui vai uma advertência também para nós que estamos dentro da igreja, porque não é porque somos evangélicos ou estamos dentro de uma igreja local, é que somos ou fazemos parte do povo de Deus. Nós precisamos realmente estarmos arraigados em Cristo, né, vivendo uma vida com Deus. Então a promessa aqui é uma advertência, né, e tem uma promessa: os violadores da aliança, os incrédulos, os ímpios, infelizmente as coisas vão piorar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, são dias de trevas, mas o povo que, olha só, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará o quê? Proezas. Nada de crise, nada, porque Deus, Ele tem um zelo todo especial, Ele tem um cuidado todo especial para com o seu povo. Outro dia minha esposa ministrando com muita graça, como sempre, como foi a palavra de domingo, foi uma palavra poderosa, mas ela falou, ela citou aqui em uma das suas mensagens, que se um sangue que o povo ali de Israel passou nas vergas da porta, livraram aquele povo da morte, né, do primogênito ali, do anjo da morte. Olha, irmãos, como que o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas não vai livrar nós de todo o mal? Se o sangue de animal livrou aquele povo, e o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, não precisamos temer. Então, em Êxodo, no capítulo 11, no versículo 6 e 7, a gente lê, e tem tantos outros versículos nesse livro também, que traz a mesma mensagem. Mas lembra quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, sobre juízo sobre aquele povo? Egito na Bíblia é um tipo de mundo, né? Como Faraó na Bíblia, nesse contexto é um tipo do diabo, de força maligna, opressora. Mas olha só, dentro desse contexto das pragas, no Êxodo 11, versículos 6 e 7, está escrito assim: então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, e hoje nós somos o Israel de Deus, quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. E muitas pragas que foram liberadas sobre o povo do Egito, Deus falou a mesma coisa: vocês vão saber que eu faço distinção entre o meu povo e aquele povo que não é meu. Irmãos, Deus continua agindo assim. Você é filho, filha de Deus, nós somos ungidos, nós somos realmente a igreja de Jesus, e ainda hoje Deus continua tendo esse cuidado. Por isso que é muito ruim a gente começar a
sujeitar as nossas vidas a espíritos malignos. As coisas estão ruins, sabe? O ano está péssimo, esse ano é um ano de derrota, é um ano que está perdido. Nós não podemos, porque nós somos povo de Deus. E talvez você entrou por aquela porta contaminado, não com o coronavírus, mas com esse vírus maldito, negativo. Porque eu aprendi algo do meu discipulador recentemente, e que eu tenho guardado aqui no meu coração, meu irmão. Eu tenho guardado aqui. Ele me disse: filho, só pode animar quem está animado, só pode contagiar quem está contagiado, só pode empolgar quem está empolgado. Porque hoje tudo que o diabo quer é minar com a força da igreja, tirar o ânimo, tirar a fé. Mas a Bíblia declara, o texto que nós lemos como base: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga assim: eu sou esse povo. Aleluia. Então, eu quero, nesta noite, eu gostaria de falar pelo menos umas 3 passagens bíblicas aqui, onde Deus mudou a situação de pessoas em 24 horas. Eu sei que 3 acho que não vai dar conta, mas pelo menos 2 eu quero passar aqui para você, falar de 2 personagens, aonde Deus ele mudou a história, não em um ano ou em um mês, 24 horas. E claro que Deus pode mudar a tua situação, e eu creio que Ele vai fazer isso com muitos ainda hoje, né? Não só em 24 horas, numa hora, num culto. Você vai sair daqui com outro espírito, em nome de Jesus, com expectativa, com fé, de que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E nós vamos ler esse texto de José. O pessoal tem falado muito de José aqui, eu também vou falar um pouquinho dele. Gênesis, capítulo 41. Vamos ler aqui, do versículo 14 até o versículo 16, por enquanto. Está escrito assim: então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não é, ou isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmãos, para quem não conhece a história de José, né, como o pastor Rafael disse semana passada, leia toda a história. Acho que a partir do capítulo 17 de Gênesis tem toda a história de José. Muito linda a história de José. Mas aqui nesse contexto que nós estamos lendo, José estava preso, e segundo alguns teólogos, ele ficou mais de 10 anos preso. E aqui a Bíblia é muito clara: ele acordou dentro de uma prisão. Ele acordou dentro de uma prisão. E talvez você entrou por aquela porta dentro de alguma prisão também. Prisão da depressão, prisão do problema na família, no casamento, a prisão, né, das finanças, que às vezes não está indo bem. Mas eu profetizo: você não vai sair daqui nessa prisão, você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Então José, ele acorda aqui, ele acordou preso. Mas vamos ver como que José ele foi dormir. Olha só, Gênesis 41, versículo 38, até o versículo 44. E disse Faraó a seus servos, gente, isso no mesmo dia. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho eu posto sobre toda a terra do Egito. Olha o versículo 42, gente. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar
de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Gente, o homem, José, acordou na prisão, e ele foi dormir no palácio. 24 horas, Deus mudou a situação desse homem. E por que você acha que Deus ele não pode mudar a tua situação? Você que talvez de fato o ano não foi muito bom, mas ainda faltam aí, hoje é dia 8, 22, 23 dias para o final do ano. E por que você acha que Deus não pode mudar a tua sorte? 24 horas foi o suficiente para Deus tirar alguém de uma prisão e colocar no trono da maior potência do mundo até então. E eu quero abrir a minha boca para profetizar, meu irmão, na sua vida. 2020 ainda não terminou. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus tem milagres reservados para esses últimos dias de 2020. Está amarrado, cancelado. 2020 não vai ser um ano perdido na sua vida. Vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de conquista em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba esse espírito na sua vida. Eu quero que você saia por aquela porta, meu irmão, crendo que a cada dia que você acordar, gente, amanhã dia 9, Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida hoje? Com uma expectativa de que algo novo vai acontecer na sua vida. Lembra que Jesus disse lá em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. É a fé, meu irmão, é a fé que move o coração de Deus a nosso favor. E Ele olha para mim, Ele olha para você, independente a nossa situação, e Ele diz: não temas, crê somente. 2020 ainda não terminou. Você pode ter começado esse ano dentro de uma prisão, mas você vai terminar dentro de um palácio, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda aqui que eu não estou usando a palavra palácio como um termo pejorativo, ou quem sabe de ostentação. Eu estou falando de você terminar um ano de uma maneira digna, abençoada, na presença de Jesus. Seu casamento não terminando talvez da maneira como começou. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida ainda esse ano. E eu quero falar também um pouco sobre uma segunda pessoa, que ele se chama Mefibosete. Mefibosete, para quem nunca ouviu falar, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Mas a história de Mefibosete é muito triste. Segundo a Bíblia, quando este menino ainda tinha 5 anos de idade, a sua ama deixou ele cair, quando ela recebeu a notícia da morte do seu pai, do seu avô, que morreram juntos. Ela tentou fugir e deixou essa criança cair. Ela ficou aleijada de ambos os pés. Depois, a gente sabe pela história que Saul perdeu o reino veio a ser a Davi, e ele ficou simplesmente abandonado numa terra chamada Lodebar. Mas vamos ler o texto ali, 2 Samuel 9, versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo? Respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiei. Então, você leu aqui, Davi querendo abençoar alguém da descendência de Saul, e chama Ziba, que era um dos servos de Saul, e fala: e aí, você conhece alguém que eu possa abençoar, que eu possa mostrar a bondade de Deus para ele? E aí Ziba fala desse príncipe. Mefibosete era um príncipe, mas ele estava vivendo
numa terra chamada Lodebar. E essa palavra em hebraico, Lodebar, ela quer dizer sem pasto. Sem pasto aqui é sinônimo de um lugar ruim, é um lugar de medo, um lugar de desprezo, de tristeza, um lugar de miséria. Há quem fala sobre a terra do esquecimento, a terra onde era levada as pessoas que tinham algum problema físico naquela época. Então, esta era a situação de Mefibosete. Agora, gente, Mefibosete, ele estava fadado a não terminar um ano, mas terminar sua vida na miséria, na escassez, em Lodebar, na terra sem pasto. Mas vamos ver o que Deus fez com Mefibosete em 24 horas, ou melhor dizendo, em menos de 24 horas. Vamos continuar lendo o texto, versículo 5. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Versículo 7. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar, olha só, gente, o cara estava em Lodebar, a terra do esquecimento. Talvez como você entrou aqui, na terra do esquecimento, da miséria, do sofrimento, da dor. E aí Davi já fala: Mefibosete, vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Bom, talvez você não entendeu, mas Deus está falando aqui que Ele vai restituir muitas coisas na vida de muitos aqui ainda esse ano. Coisas que foi tirado da sua vida por direito. Deus está falando: eu vou restituir. Eu vou restituir. Olha só o versículo 9, no versículo 11. Isto, olha só a parte B. E daquele momento, olha só, está destacado. Não foi amanhã, não foi depois, não foi um ano depois. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. E aí no versículo 3 está escrito: e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ele morava em Jerusalém, comia sempre à mesa do rei. Gente, olha aqui para mim, eu já estou terminando, o tempo está acabando. Mas Mefibosete, ele acordou em Lodebar, na miséria, ele acordou no desprezo, ele acordou na terra do esquecimento, ele acordou na terra do sofrimento. Mas segundo a Bíblia, no mesmo dia, ele foi dormir no palácio com o rei. Ele foi comer na mesa do rei. E eu quero dizer algo para você. Hoje não é o rei Davi, mas sim o rei Jesus manda dizer para você: ainda esse ano você ainda vai comer na minha mesa. Ainda este ano, o ano não acabou, 2020 ainda não terminou. Meu irmão, receba na sua vida, ainda esse ano Deus fará grandes coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa, na sua empresa, no seu comércio. Ainda 2020 Deus fará proezas. 24 horas e Deus mudou a situação de Mefibosete. Eu não vou ter tempo, mas a gente ia falar um pouco. Inclusive eu já preguei sobre Mefibosete, e esse texto que a gente ia usar aqui também. Vamos só ler, pastor, isso, só esse texto aqui, depois eu explano rapidinho para a gente terminar. Mas só para você entender o cenário: povo de Deus, povo de Israel, povo vivendo humilhado, pecaram, é verdade, se afastaram de Deus, a miséria prevaleceu, a vergonha, a escassez, um povo que estava cativo dentro da sua própria terra. A gente tem uma mensagem que a gente prega sobre isso também. A crise e a miséria era tão grande que a Bíblia fala que a mãe estava matando o próprio filho para comer. É muito triste, isso está registrado aí no 2 Reis, no capítulo 6, você pode ler na tua casa, é muito triste. Então olha o que está escrito no versículo 24 e 25. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército
e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendido por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Eu não tenho tempo para discorrer sobre todo o texto agora no capítulo 7, mas você pode fazer o teu devocional, 2 Reis capítulo 7. A Bíblia fala que Deus levanta o profeta Eliseu para profetizar para aquele povo. Um povo vivendo numa situação miserável, mãe comendo filho. E Deus levanta o profeta, e o profeta fala: olha, 24 horas Deus vai mudar a história de vocês. De escassez vocês vão ter abundância. E assim foi. 24 horas aquele povo viveu abundância, algo sobrenatural. 24 horas, olha aqui para mim, meu irmão, estou terminando. O ano, ele não tem só 24 horas para terminar. Como eu disse, tem 22, 23 dias. Então te prepara, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pastor, o senhor não sabe como eu entrei por aquela porta. Talvez você entrou como José, preso numa prisão, mas você vai sair num palácio, espiritualmente falando. Deus te trouxe aqui para te levantar, meu irmão, para injetar fé, ânimo, empolgação e dizer: meu filho, tão somente creia, 2020 não terminou. Isso é uma mentira do diabo, que esse ano está perdido. Esse ano não está perdido. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver os milagres que Deus tem para nós ainda em 2020. E eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, nesse espírito, meu irmão, nesse espírito.